Está começando a Ok, professor. Boa noite. O IAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Universidade Federal de São Paulo, juntamente com um grupo de pesquisa Neuro iSelf, organiza semanalmente, todas as quartas-feiras, às 18 horas, uma série de webinários que gira em torno da questão da pandemia. Hoje, recebemos a professora Maria Lúcia Formigoni, que não só hoje, enfim, ela está conosco todas as semanas, uma vez que a professora Maria Lúcia é vice-presidente do IEAC. Hoje teremos uma palestra da professora Maria Lúcia, intitulada Novas Formas de Enfrentamento de Problemas Associados ao Uso do Álcool e Outras Drogas em Tempos de Pandemia. Embora a professora Maria Lúcia esteja conosco todas as semanas, eu gostaria de, adequadamente, apresentá-la. A professora Maria Lúcia, graduada na Unifesp, fez igualmente o seu mestrado e doutorado nessa instituição. Em 2001, defendeu a sua livre docência e agora, mais recentemente, esse ano, se tornou professora titular de nossa universidade. A professora Maria Lúcia, ela pertence a inúmeras sociedades científicas internacionais. Eu destaco a INEBRIA, International Network on Brief Interventions for Alcohol and Other Drugs, assim como coordenou inúmeros cursos importantes, cursos à distância, modalidade EAD, como Supera, e um dos cursos que foi ofertado para 25 mil pessoas profissionais, enfim, não profissionais, mas, enfim, religiosos, intitulado Curso Fé na Prevenção. O professor é especialista nesses temas, como nesses temas que envolvem drogas, enfim, então ela irá hoje nos falar a respeito. Está conosco também o professor José Carlos Galdurós, chefe do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, e o professor José Carlos fará, enfim, mais do que a moderação, mas, enfim, coordenará essa nossa sessão de trabalhos. Então, eu deixo de imediato a palavra com o professor José Carlos, que depois a passará para a professora Maria Lúcia. Boa tarde a todos. Eu me sinto honrado com o convite para fazer a mediação desse evento. A professora Maria Lúcia, do nosso departamento, é uma professora muito querida, e além das qualidades todas científicas que ela tem, então, por isso, eu fico muito honrado em poder participar desse evento diretamente. E o professor Ivo, pelo convite para estar presente. Obrigado a todos, professora Maria Lúcia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui agora numa posição um pouco diferente da habitual. E eu vou tentar compartilhar com vocês alguns dados sobre o uso de álcool e outras drogas e como a gente pode enfrentar os problemas relacionados a esse uso, principalmente nesta época de pandemia. Eu vou basear a minha apresentação em algumas questões norteadoras para as quais a gente pode depois fazer discussão. Por que nós usamos bebidas alcoólicas e outras drogas? Desde quando existe esse hábito? Como que essas substâncias nos afetam? Quais são e como nós podemos enfrentar os problemas associados a esse uso? Discutir também um pouco como a pandemia afetou o consumo de álcool e outras drogas e que intervenções nós podemos usar para reduzir esses problemas. E se existem novas opções de tratamento para isso. Então, começando um pouco pelo porquê que nós usamos bebidas alcoólicas ou outras drogas. Em geral, dizemos que o uso de álcool e outras drogas é usado por duas formas. A gente sabe que essas drogas afetam o nosso cérebro, o funcionamento do nosso sistema nervoso central, e elas causam prazer, o que a gente chama em psicologia de reforço positivo, ou elas aliviam sensações desagradáveis, também chamando isso de um reforço negativo. Em psicologia, nós chamamos de reforço tudo aquilo que aumenta a chance de repetição de um comportamento. Então, é comum nós vermos as pessoas usando
para ter prazer com a droga ou para aliviar uma situação desagradável. Esse hábito é um hábito milenar. Se nós formos olhar na história, muito provavelmente o uso de álcool deve ter tido início quando algum homem muito faminto na pré-história, não tendo outra fonte de energia, pode ter ingerido restos de frutas fermentadas. E deve ter percebido que ele saciou não só a fome, mas também ele teve alguma alteração de percepção e talvez ele tenha começado a repetir esse processo. Existem também relatos de que os xamãs usavam maconha para fins medicinais e religiosos e na ilha de Creta, na Grécia, tinha uma divindade, a deusa da papoula, mostrando que esse uso de derivados do ópio também é algo milenar. Também existem referências de uso de maconha datadas de 12.000 anos antes de Cristo. Existem diferentes razões e contextos nos quais as drogas são utilizadas. Se nós olharmos no Gênesis, existe uma descrição de Noé logo após o dilúvio, tomando o que hoje a gente chamaria de um grande porre. E existem também relatos no Egito de papiros descrevendo como que um bêbado se comporta numa cervejaria e começa a falar coisas que ele não desejava, e existe uma recomendação de que este seria um comportamento inadequado, que ele deveria tomar cuidado ao usar bebidas alcoólicas, no caso a cerveja, para que ele não passasse por situações ridículas. Por outro lado, nós temos um uso ritual, por exemplo, o vinho na missa católica, representando o sangue de Cristo. Então, o álcool, principalmente, está permeando nossa vida em diferentes momentos, em diferentes contextos. E na nossa cultura brasileira, em particular, ele está muito associado ao lazer e à confraternização com amigos. E é muito difícil se observar situações sociais nas quais a bebida alcoólica não esteja presente. E também é comum nós vermos as pessoas usarem o álcool para lidarem com situações estressantes. Quando nós pensamos no comportamento humano, nós sabemos que ele é resultante da interação do nosso cérebro com o ambiente, sofrendo a influência, então, de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Por conta disso, atualmente nós usamos o que nós chamamos de um modelo bioecológico, levando em consideração, simultaneamente, a influência desses diferentes tipos de fatores, para que, com isso, nós possamos ter uma compreensão maior da complexidade que envolve o comportamento humano e que também nós possamos lançar mão de recursos comunitários, familiares, para a promoção da saúde, e não somente recursos biológicos ou farmacológicos. As drogas afetam o nosso comportamento, principalmente por ativarem aquilo que nós chamamos da via do prazer. Então, de uma maneira direta ou indireta, a maior parte das substâncias psicoativas, chamadas psicotrópicas, aquelas pelas quais as pessoas procuram para ter essa sensação de prazer, elas provocam uma ativação desta via dopaminérgica e de outros sistemas no cérebro, fazendo com que exista essa sensação de prazer. E o nosso cérebro, ele não só provoca, se sente estimulado e dá uma sensação prazerosa quando há o consumo dessas drogas, mas por meio de uma região cerebral chamada amígdala, ele faz uma associação entre o meio ambiente no qual essa droga foi ingerida e o efeito dessa droga, criando, então, um tipo de um condicionamento. É como se, por exemplo, uma pessoa que sempre bebe, quando ela entra num bar, só ao entrar no bar, ela já tem toda a sensação, uma antecipação do prazer que ela vai ter. Mais ou menos como a história do cachorro do Pavlov, que quando o Pavlov colocava um pedaço de carne, tocava uma campainha, ele salivava.
E aí, ao tocar só a campainha, ele já salivava, mesmo sem ter a carne ali, mostrando que havia essa antecipação. Isso acontece muito também em relação ao uso de substâncias. A gente tem essa antecipação no nosso cérebro, prevendo o prazer que virá desse consumo. Por outro lado, existe também o uso da droga pelo reforço negativo que ela traz, que é a redução de uma sensação desagradável, redução do estresse, da ansiedade, da depressão. Então, muitas vezes, as pessoas procuram na droga quase que uma automedicação de um estado desagradável que elas têm. Por exemplo, se elas estão ansiosas, se elas estão deprimidas, a droga dá um alívio dessa sensação. E quando elas estão estressadas, e agora, nesse tempo de pandemia, o que não nos falta, sem dúvida, é estresse, o uso de álcool e de outras drogas contribui para o alívio desse estresse. Então, o estresse é considerado um fator de grande vulnerabilidade para a dependência de álcool ou outras drogas. Nós temos uma tendência a procurar soluções imediatistas, mágicas, então todo mundo quer que exista um remédio, uma pílula que acabe com os nossos problemas. E nesse sentido, as drogas acabam sendo utilizadas de uma maneira para escapar de situações desagradáveis. Inicialmente, então, as pessoas costumam usar as drogas procurando efeito prazeroso, mas com o passar do tempo, elas começam a usar mais até pelo efeito de alívio de sensações desagradáveis do que pelo prazer em si. E isso no nosso cérebro produz uma mudança de fases. Então, em pessoas que não são dependentes, que são usuários ocasionais de álcool ou outras drogas, a experiência prazerosa é importante, mas, obviamente, existem diferenças individuais, genéticas, que para algumas pessoas aquilo é mais prazeroso do que para outras. Vocês devem conhecer pessoas que, ao beber uma dose de álcool, já ficam alegres, eufóricas, e outras que têm sono ou não sentem quase nada. É meio óbvio que aquelas pessoas que sentem mais prazer vão ter uma tendência de fazer um uso mais continuado da droga do que aquelas para a qual o álcool só dá sono ou não dá um prazer muito grande. E essas pessoas, com o passar do tempo, começam a sofrer uma série de alterações no seu organismo decorrentes do uso da droga, porque o nosso organismo vai tentar se adaptar para lidar com aquela substância e ele provoca uma série de modificações, entre elas a tolerância, ou seja, uma mesma dose não faz mais o mesmo efeito. É preciso que a gente tome doses cada vez maiores para obter aquele efeito inicial. E por conta dessa adaptação, quando a droga é retirada, a pessoa pode começar a se sentir mal. Por quê? Porque o organismo se adaptou para trabalhar num determinado nível de uso de drogas e ele teve que fazer algumas mudanças, algumas adaptações. Quando a gente retira a droga, essas adaptações passam a ser inadequadas e ele pode apresentar o que a gente chama de uma síndrome de abstinência. Na retirada da droga, a pessoa pode sentir os efeitos opostos àqueles que a droga apresenta. Então, por exemplo, se o álcool, em doses mais altas, é uma substância depressora do sistema nervoso central, dá um efeito ansiolítico, ou seja, reduz nossa ansiedade, pode dar sono, quando a pessoa que é dependente de álcool fica sem o álcool de uma hora para outra, ela vai apresentar uma alta estimulação. Ela pode ter até uma convulsão, delírios, alucinações por conta da falta da substância. Passado um tempo, o organismo volta ao estado dito normal, mas isso vai demorar um pouco e nesse meio período ele pode ter sintomas bastante graves. E nesse caso, é um caso onde a pessoa tem uma dependência já com características de dependência física muito importante. Um outro efeito que as substâncias podem ter é de uma maneira mais aguda. Por exemplo, a ressaca
que pode acontecer algumas horas depois do que a pessoa usou o álcool, ela também tem efeitos que são similares ao que seria uma síndrome de abstinência. Então, ela também vai dar alguns efeitos mostrando que o organismo está tentando reagir àquela droga e aquela adaptação não foi adequada. Por conta de todas essas alterações que a gente observa, o uso crônico de bebidas alcoólicas ou de outras drogas provoca uma série de alterações no nosso sistema nervoso central, levando, por exemplo, a alterações do sono, alterações cognitivas e também em todo o nosso trato gastrointestinal, nós observamos efeitos deletérios dessas substâncias. Eu não vou, obviamente, me deter aqui em todos esses efeitos, mas o álcool, principalmente por ser uma molécula muito pequena e que passa facilmente por todas as barreiras hematoencefálicas, se distribui por todo o organismo, ele acaba afetando praticamente todos os nossos órgãos, principalmente o trato gastrointestinal, que é por onde ele é absorvido, passa então, entra pela boca, passa por todo o trato gastrointestinal e ele provoca um efeito danoso nesses órgãos, predispondo inclusive para cânceres, além de hepatites, cirrose e pancreatites. Nesse momento de pandemia, é importante lembrar que os dependentes de álcool, pessoas que fazem uso de álcool há muito tempo, eles têm uma maior probabilidade de terem problemas respiratórios, como a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é tão importante na COVID. Então, aqui existe uma imagem, por exemplo, de um raio-x de um paciente dependente de álcool com esta síndrome de desconforto respiratório agudo, e já existem estudos mostrando que há um maior risco de mortalidade por esse tipo de síndrome entre pessoas que são dependentes de álcool. Os mecanismos pelos quais o álcool aumenta esse risco ainda não são completamente compreendidos, mas se sabe que existem alterações que ele provoca na permeabilidade das células que revestem essa superfície pulmonar, comprometem os macrófagos, de modo que o consumo alto de álcool, ele praticamente dobra a chance de alguém que tem COVID desenvolver a síndrome respiratória aguda. E, além disso, isso tudo pode complicar muito pelo fato que o álcool já provocou outras doenças no organismo, essa pessoa vai ter uma chance maior de ter complicações. O álcool, então, e outras drogas, eles vão causar alterações orgânicas importantes. O álcool, por exemplo, está associado a mais de 200 doenças associadas ao seu uso de risco, consequências psicológicas, entre elas a dependência, ou no caso da maconha, a síndrome motivacional. Essas drogas também podem afetar as nossas habilidades cognitivas, verbais, visoespaciais, a nossa memória. E, além disso, a gente observa consequências sociais importantes devidas ao uso de álcool e outras drogas, principalmente a estigmatização. Antigamente, se tinha uma visão muito moralista do uso de álcool e outras drogas. Então, pessoa dependente de drogas, ela não era considerada uma pessoa que tem um transtorno mental, que tem um problema que é de saúde e que precisa ser tratado. Ela era, e hoje em dia ainda é considerada por muitas pessoas, uma pessoa com problema de caráter. E isso é algo que a gente precisa lutar muito para evitar esse rótulo e essa culpabilização das pessoas, porque isso só serve para afastá-las do tratamento e elas acabam assumindo para si um rótulo que a sociedade muitas vezes coloca, que essa pessoa não tem valor, que ela é sem vergonha, que ela usa a droga porque ela quer, e muitas vezes
em cerca de 40%, por exemplo, das pessoas dependentes de álcool, existem comorbidades psiquiátricas associadas, como a depressão, como a ansiedade, e essas comorbidades precisam ser tratadas juntamente com a questão da dependência. Caso contrário, a probabilidade de recuperação é muito pequena, porque a causa principal não foi colocada em xeque, não foi tratada. As principais causas de morte envolvendo o uso de álcool são principalmente algumas causas agudas, como envolvimento em acidentes automobilísticos ou violência interpessoal, o álcool afetando o nosso sistema nervoso central. Dos primeiros efeitos que ele dá é fazer com que a nossa racionalidade seja afetada. Então, a nossa capacidade de julgamento do que é correto ou não, o que é adequado ou não. Por exemplo, beber ou dirigir. Em condições sóbrias, a pessoa sabe que não é adequado beber e dirigir, mas muitas vezes, ao estar alcoolizada, ela tem uma falsa percepção do seu comprometimento, ela acha que ela está ótima e que ela pode sair guiando mesmo tendo bebido. O álcool também provoca muitos danos, como a gente já viu, em vários sistemas orgânicos. Para vocês terem uma ideia, existe um índice que é divulgado quase todo ano pela Organização Mundial de Saúde, que é o DAILY, que são os anos de vida perdidos por morte prematura, e também os anos de vida por incapacidade, onde se tenta ajustar quanto que a pessoa poderia viver a mais se ela não tivesse aquela doença. E, nesse sentido, se estimou que no ano de 2014 foram perdidos no mundo 139 milhões de anos de vida devidos ao uso abusivo e prejudicial de álcool. Qual a dimensão, então, desses problemas aqui no Brasil? Antes de entrar nisso, é importante nós termos um parâmetro para sabermos quando a gente está falando de doses de álcool, ao que nós nos referimos. Na literatura científica, nós chamamos de uma dose padrão de álcool uma quantidade em torno de 10 a 14 gramas. Na Europa, eles usam mais 10, nos Estados Unidos, usam mais 14 gramas de álcool puro. E essa quantidade de álcool puro, ela está contida em cerca de 40 a 45 ml de uma bebida destilada, aquela dose de dosímetro de uísque que existe, por exemplo, em bares, ou a 150 ml de um vinho de mesa, ou a cerca de 350 a 450 ml de chopp ou cerveja, dependendo da concentração, se é uma cerveja de 4 a 5%, ou um pouco mais às vezes. E a gente sabe também que homens e mulheres metabolizam de uma maneira diferente o álcool. Como o álcool se distribui pela porção de água do nosso organismo e proporcionalmente as mulheres têm uma porção de gordura maior do que os homens, para nós uma mesma dose, pegando um homem e uma mulher de mesmo peso, a concentração de álcool será maior na mulher. Então as mulheres são mais sensíveis aos efeitos do álcool porque elas passam a ter níveis mais altos de alcoolemia do que os homens. Por essa razão, nós temos que fazer alguns ajustes quando falamos de consumo de homens e de mulheres em termos de saúde pública. Uma coisa bastante importante é um padrão chamado uso BIND, que é uma palavra em inglês que significa, traduzida para o português, seria um beber pesado episódico. Esse beber pesado episódico, ele equivale a 4 dessas doses padrão que eu acabei de mencionar para mulheres, ou 5 doses para homens em uma mesma ocasião, em geral num período de até 2 horas. É o que a gente chama popularmente beber para ficar bêbado. Então, é quando a pessoa ingere
e, em seguida, várias doses, tendo, em geral, o objetivo de sentir um efeito mais claro, mais exacerbado do álcool. E esse padrão BIND é um padrão particularmente preocupante, principalmente entre os jovens. Muitas vezes a gente vê os jovens falando do famoso esquenta. Então, eles já começam a beber em casa ou na casa de amigos antes de irem para um outro lugar onde eles vão beber mais ainda. Então, eles já vão embriagados para se embriagar mais ainda. E esse padrão, ele está muito associado à violência sexual, à tentativa de suicídio, a acidentes e a um futuro desenvolvimento de dependência do álcool. Então, é importante que nós sejamos capazes de detectar de uma maneira precoce pessoas que fazem esse padrão de uso BIND, porque é um padrão que leva muito provavelmente futuramente a uma dependência. Nós sabemos, então, que as pessoas que fazem esse padrão de uso BIND aumentam muito a sua chance de dirigirem após ter consumido, terem problemas acadêmicos, terem brigas, terem relações sexuais sem uso de preservativos ou sem estarem realmente determinadas que queriam fazer aquilo naquele momento. E esse é um problema que a gente precisa estar atento. De uma maneira geral, no mundo, nós temos alguns países, como o Brasil e os Estados Unidos, que têm um consumo médio para alto de álcool per capita por pessoa. Alguns países, como a Rússia, que tem um padrão de uso bastante pesado. E no Brasil, nós ficamos nessa faixa de uma ingestão em média de 7,5 a 9 litros de álcool puro por ano, que equivale a mais ou menos 32,8 gramas de álcool puro por dia, o que seria mais ou menos, numa média, 650 ml de cerveja. Vocês devem estar pensando, mas eu não bebo isso tudo. E, de fato, esta média, ela nos mostra que as pessoas que bebem com muita frequência bebem muito acima dessa média. Então, é algo que é importante a gente ter em mente. No Brasil, o último levantamento nacional sobre o uso de álcool e outras drogas, feito pelo professor Bastos da Fiocruz em 2018, mostrou que, na vida, 68% dos brasileiros relataram ter feito consumo de álcool, considerando uma população de 12 a 65 anos de idade das 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. E o uso BIND, esse uso perigoso e esse uso episódico pesado, ele foi relatado por 24% dos homens e 9,5% das mulheres, mostrando que nós temos um padrão preocupante em termos de saúde pública em relação a isso. Quando nós pensamos em dependentes de álcool, esse mesmo estudo mostrou que cerca de 3,5% das pessoas que relataram usar álcool preenchiam critérios para dependência de álcool. No entanto, menos da metade deles já tinha recebido algum tipo de tratamento para isso durante a sua vida, mostrando que o nosso sistema de saúde precisa ter mais oferta e, de preferência, em momentos mais precoces, de intervenções e tratamentos para que a situação não se agrave mais ainda do que ela já está. Agora, como nós podemos avaliar se alguém usa bebidas alcoólicas ou outras drogas em um padrão de risco de desenvolver dependência? Existem, então, alguns critérios e alguns instrumentos de triagem que foram desenvolvidos principalmente com o apoio da Organização Mundial de Saúde, que pretendem auxiliar os profissionais de saúde e assistência social para fazer essa detecção. Um deles é o Audit, que é usado para álcool, e é um instrumento simples, com 10 questões,
que pode ser respondido em poucos minutos, sendo que 2 questões são sobre a quantidade e frequência do consumo, uma é sobre o uso binge, esse uso pesado, 5 são sobre critérios indicativos de dependência, como, por exemplo, a incapacidade de controlar o uso, então eu uso mais do que eu pretendia, o fato da pessoa ter sintomas de abstinência se ela não usa droga, não usa o álcool, no caso, ela ter deixado de fazer atividades que eram esperadas dela, ela se sentir culpada por isso, ela ser criticada por outras pessoas pela maneira como ela bebe, outras pessoas se preocupam com a maneira como ela bebe, ela já ter tido amnésia, não saber o que aconteceu no dia seguinte, são são os pontos que esse questionário olha. Baseado nessa pontuação, nós podemos classificar esses usuários como estando numa faixa de baixo risco, no qual, então, é só importante fazer uma prevenção, mostrar para as pessoas que o uso de álcool não é isento de nenhum risco, não existe um uso sem risco, existe no máximo um uso de baixo risco, ou se ela estiver nas zonas de pontuação 2 e 3, fazer um aconselhamento e pode ser uma coisa que nós chamamos de intervenção breve, que eu já vou explicar de que se trata. Se a pessoa pontuar numa faixa já sugestiva de dependência, além dessa abordagem inicial, é importante que ela seja encaminhada para um tratamento mais intensivo. No Brasil, em 1988, a nossa saudosa professora Jandira Mazur trouxe pela primeira vez um projeto para avaliar a efetividade de uma intervenção breve. Por quê? O que existia até então era ou prevenção para quem não fazia uso e tentando fazer com que a pessoa evitasse de fazer o uso, ou o tratamento para pessoas dependentes, mas que quando a gente olhava para essas pessoas, elas já tinham de 10 a 20 anos de uso problemático de álcool. E aí é muito difícil, depois de 20 anos, você conseguir mudar o hábito de uma pessoa. E nesse intervalo, não tinha nada. Não se procurava detectar e intervir de uma maneira precoce nesse grande grupo de pessoas que fazem uso de risco de álcool. E foi nesse sentido que ela convocou uma série de colaboradores, entre eles o professor Galdurós, com quem nós vamos ter a oportunidade de debater, que se encontra aqui nessa foto também, para avaliarmos a efetividade de uma abordagem nova naquela época, chamada intervenção breve. Essa intervenção breve ela consistia em 3 sessões de aconselhamento, na qual o profissional procurava conversar com o paciente, mostrando para ele o que ele tinha a ganhar se ele reduzisse o seu consumo de álcool, que consequências que o álcool estava tendo na vida dele, ou também o equivalente para outras drogas, e era um bate-papo baseado em dar um feedback, mostrar para ele que ele tinha um problema, assumir que a responsabilidade e a escolha, se ele vai parar ou não, era dele, que ele podia, se quisesse, tentar escolher um beber moderado numa época onde só se falava que a abstinência era o único caminho para qualquer pessoa que fizesse uso de álcool. Depois se tentava apresentar para essa pessoa um menu de opções, o que ele poderia fazer ao invés de beber para ter prazer ou para lidar com situações de desconforto, de uma maneira empática e muito importante, não julgadora. Então, o que muda nessa época, na década de 90, é que se passa a ter essa visão que é importante tirar esse estigma, tirar essa pecha de ser uma pessoa com problema de caráter. Então, essa intervenção breve era baseada nisso que nós chamamos de frames, que era o feedback, a responsabilidade, o aconselhamento, o menu de opções, a empatia e o acreditar que o paciente era capaz de mudar seu hábito se ele quisesse, a autoconfiança do paciente.
E esse estudo demonstrou, então, que estas 3 sessões de intervenção breve tiveram uma efetividade similar à de 6 meses de sessão de psicoterapia de grupo de 90 minutos, feita uma vez por semana. Então, mostrando que, do ponto de vista de saúde pública, poderia ser algo muito interessante e tão efetivo quanto o que, na época, era o disponível no sistema público de saúde. Baseado no sucesso desse projeto, a doutora Paulina Duarte, que na época era uma das diretoras da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, nos convidou, juntamente com colegas de outras universidades federais, para desenvolver um curso por educação à distância chamado Supera. Esse curso ele, foi dirigido a profissionais de saúde e assistência social. Ele teve início em 2006 e foram ofertadas até 2019 13 edições desse curso, tendo um total de 145 mil profissionais matriculados em todo o país. Como o professor Ivo mencionou no início, também foi feito um curso dirigido aí não a profissionais de saúde, mas a líderes comunitários e religiosos, que muitas vezes são procurados principalmente pelas famílias para ajudar pessoas que têm problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, que, embora o nome fosse Fé na Prevenção, a ideia era de ser um curso absolutamente laico, baseado em evidências científicas, tentando mostrar para essas pessoas leigas que o uso de álcool e outras drogas e os problemas associados são um problema da esfera da saúde mental. Não são possessão demoníaca, não são falta de vergonha e, portanto, essas pessoas poderiam ajudar os dependentes, os familiares e as pessoas que estão começando a ter problemas relacionados ao uso de bebidas alcoólicas ou a outras drogas, encaminhando-as a um serviço de saúde ou fazendo elas mesmas esta intervenção breve, esse aconselhamento inicial e tentando motivá-las a aceitar e procurar tratamento. O curso, na época, era algo inovador, porque se tinha ainda muito poucas abordagens por educação à distância. Nas primeiras 5 edições, nós dispunhamos também de um material físico, em termos de livros, que eram enviados por correio para pessoas do Brasil inteiro. Nós tínhamos vídeos que, na época, junto com esse material, eram enviados na forma de CD, e tínhamos um site onde as pessoas interagiam com tutores especialmente treinados para isso. Então, todo esse material foi desenvolvido para treinamento desses profissionais de saúde. E nós tínhamos também colegas de universidades federais, da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, que atuaram nos outros polos, além aqui de São Paulo, onde eu e a professora Denise De Michele coordenávamos a região, fazendo com que esse curso acontecesse no país inteiro. De uma maneira também, na época de vanguarda, nós tínhamos tele e webconferências, que eram feitas na época usando televisão. Era uma coisa muito dispendiosa e que hoje em dia a gente está aqui fazendo isso de uma maneira cotidiana. Durante esse curso, nós tivemos a oportunidade também de formar diversos profissionais de saúde que atuaram como tutores neste curso e atuaram, então, como multiplicadores desse tipo de conhecimento. A partir da 5ª edição, simultaneamente a não existir mais um material físico, todo o material era disponibilizado pela internet, nós também inserimos a rede social como uma maneira de engajar os alunos. Então, nós temos página no Facebook e no Instagram, por meio das quais esses profissionais que fizeram o curso podiam se manter atualizados e trocar ideias com outros profissionais do Brasil inteiro. Esse mapa
Cada ponto dele mostra uma cidade na qual nós temos profissionais que foram treinados pelo curso Supera. Dá para vermos que nós atingimos praticamente o país inteiro, e se olharmos a densidade demográfica brasileira e a distribuição dos serviços de saúde no país, nós vemos que o desenho é muito semelhante à distribuição desse curso, mostrando que a educação à distância é uma ferramenta muito importante para capacitar profissionais em todo o país. Uma pergunta que fica é, bem, mas será que isso funciona? Essas pessoas são capazes de fato, realizar uma intervenção breve? E uma psicóloga, Ana Paula Carneiro, sob minha orientação, desenvolveu uma tese de doutorado para avaliar isso. E fez, então, num estudo piloto ainda com alguns profissionais e cerca de 200 pacientes que foram atendidos por esses profissionais, mostrando que a intervenção breve realizada por esses profissionais foi capaz de reduzir o consumo de álcool, de cocaína e de tabaco de diversos pacientes que eles atenderam. O curso Fé na Prevenção, como eu mencionei, foi similar ao Supera, e nesse curso ele tinha um diferencial que nós tínhamos cartilhas, que eram materiais simples, didáticos, numa linguagem leiga, para que esses líderes religiosos e comunitários distribuíssem à população, para orientar os jovens sobre as questões relacionadas ao uso de álcool e drogas, os pais e os cônjuges. Então, isso foi feito durante 3 edições também. Esses cursos deixaram de ter continuidade porque houve uma mudança na política sobre drogas brasileira nos últimos anos e não houve mais suporte financeiro para darmos continuidade. Ainda em 2018 para 2019, nós conseguimos que a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, uma universidade estadual, patrocinasse uma dessas edições voltada para 10 mil profissionais, e estamos esperando que consigamos reverter essa situação e para o futuro ter novas intervenções, novas edições desse curso. Uma outra forma de intervir de uma maneira virtual, que hoje em dia se torna cada vez mais importante, foi através de uma intervenção virtual. Nós trouxemos para dentro do computador aqueles mesmos elementos da intervenção breve. Foi um estudo realizado com apoio da Organização Mundial de Saúde, desenvolvido em parceria com o México, a Índia e a Bielorrússia, além aqui do Brasil, e aqui no Brasil com a Universidade Federal do Paraná, professora Roseli Boergen, e nós demonstramos que esta intervenção feita por meio do contato da pessoa interessada com o computador, tentando seguir esses parâmetros da intervenção breve, ela foi efetiva. Ela ainda tem um problema de adesão, então nem todas as pessoas fazem isso até o final, e esse é um dos desafios que nós pretendemos abordar em próximos projetos de pesquisa, mas que se demonstrou algo factível, precisando ainda de alguma adaptação, mas é um caminho a ser seguido. Um outro tipo de intervenção foi feita pelo Dr. André Bedendo, que defendeu seu doutorado sobre a orientação da minha colega professora Ana Regina Noto, e que atualmente está terminando seu pós-doutorado sob minha orientação, na qual foi desenvolvida, então, uma intervenção virtual para universitários. Os universitários, então, entram no site, falam sobre o seu consumo de álcool e, baseado numa coisa que nós chamamos de feedback normativo, dá um retorno para a pessoa de quanto que ela usa, de que maneira ela usa e o que ela poderia fazer para reduzir esse seu consumo e perceber problemas que ela possa ter. Então, esse é um estudo também que tem um efeito interessante
e promissor para se fazer intervenções. Esses slides próximos que eu já estou terminando aqui eu apresentei numa reunião da Inebra Latina, por isso que estão em espanhol, me desculpe, mas eles são resultado de uma pesquisa entre 580 participantes que fizeram a última edição do curso Supera. E o que nós queríamos saber é se, após o curso, eles tinham feito algum tipo de intervenção usando o conhecimento do curso. E o que nós observamos foi que a grande maioria, então, se tirarmos quem não fez nenhuma vez, a maioria das pessoas fez intervenções depois que realizou o curso. E nós perguntamos também se eles realizaram essas intervenções de uma forma não presencial. E observamos que quase a metade relatou que tinha feito de uma maneira não presencial. E fez como? A maioria usando ou o telefone, ou o WhatsApp, Kaizala ou alguma coisa similar, mostrando que espontaneamente eles conseguiram adaptar esses conhecimentos do curso para fazer uma intervenção virtual. Mas a maioria acha que seria interessante ter um curso específico para lidar com essa questão de assistência virtual para que eles se sentissem mais preparados. Então, finalizando, nesses tempos de isolamento social, é importante que nós incentivemos as pessoas a desenvolver estratégias seguras para lidar com o estresse, como exercícios físicos ou outras atividades que elas gostam, conversar com outras pessoas, mas tentar evitar o uso de álcool e procurar serviços. No momento já existem vários serviços disponíveis de teleatendimento para orientar, principalmente na área de transtornos mentais. Nós temos visto cada vez mais aumentarem os atendimentos, fazendo algumas intervenções breves ou outras até um pouquinho mais demoradas, fazendo terapia online, e é uma alternativa nesse momento onde as pessoas estão precisando tanto cuidar da sua saúde mental. E também advertir as pessoas que o uso de álcool prejudica o sistema imunológico, prejudica também uma possível reação que essa pessoa precise ter, alguma decisão importante que ela precise ter neste momento de pandemia e que a gente deve evitar. E essas intervenções, então, online, parecem ser uma alternativa importante durante o período da pandemia. Eu queria agradecer todos os meus colegas da Dimesad, uma equipe de grandes parceiros, sem os quais seria impossível ter realizado todos esses projetos. Então, esses projetos são e continuarão a ser fruto de grandes parceiros e também do apoio de instituições de pesquisa, como a FAPESP, o CNPq, a Organização Mundial de Saúde, sem as quais isso não poderia ter sido possível. Eu agradeço a atenção de vocês e os convido a participar agora da nossa discussão sobre essa questão tão importante nos dias de hoje. Eu agradeço muitíssimo a apresentação, a palestra, com esse panorama rico e preciso sobre essa questão que a professora Maria Lúcia nos presenteou. E, enfim, eu teria muitas questões para colocar, mas eu peço que o professor José Carlos, enfim, inicie esse debate. Obrigado. Excelente aula. Não dá nem para dizer que é uma palestra, mas é uma aula desde o mecanismo de ação do álcool e tudo mais. Tem algumas questões que a gente poderia começar para esquentar o debate. Uma delas é assim, você bem mostrou que o álcool normalmente é usado para prazer. Nesse momento da pandemia, eu tenho visto que as pessoas estão usando o álcool como um anestésico emocional.
que é para superar a dificuldade que está tendo. Como que você vê o álcool como medicamento, entre aspas? Eu acho que a gente pode dividir nesses dois grandes polos e que, dependendo da época da vida, a pessoa pode usar mais por uma razão ou mais por outra. E, sob o estresse, a chance da pessoa passar a usar para lidar com essa situação emocional negativa é muito grande, porque o álcool tem um efeito ansiolítico importante. Ele consegue nos dar uma sensação de relaxamento, ele ajuda a induzir o sono, embora afete negativamente a qualidade do sono, mas muitas vezes as pessoas começam a ficar muito preocupadas e bebem para conseguir conciliar o sono. Só que nisso, obviamente, acabam criando um outro problema, porque além de poder provocar distúrbios no próprio sono, porque afeta o sono mais profundo, o nosso sono REM, ele é suprimido, então a qualidade do sono já não é tão boa e a pessoa se priva de lidar de outras maneiras com esses problemas. Ela tenta, como você disse, meio que se anestesiar dessa situação e não desenvolve resiliência, não desenvolve outras capacidades de enfrentamento dos problemas. Já temos várias perguntas aqui, mas eu queria só emendar mais uma questão nesse ponto, que a gente vê na mídia as pessoas enaltecendo o uso de uma taça de vinho por dia, por exemplo, como uma substância que vai proteger o sistema cardiovascular e tudo mais. E a gente sabe que nessa pandemia a venda de vinho aumentou muito. Como é que você vê essa questão de usar uma quantidade mínima diariamente de vinho ou de qualquer bebida? Eu acho que ela é preocupante, porque, embora existam alguns estudos mostrando que o álcool, em baixas doses, em baixa frequência, ele possa ter eventualmente esse poder, digamos, de causar um relaxamento ou ser até protetor de problemas cardíacos, existe uma grande polêmica na literatura quanto a possíveis vieses desses trabalhos. Por quê? A maioria dos trabalhos, alguns tiveram patrocínio da indústria de bebidas alcoólicas, que pode ser um conflito de interesse, outros feitos por pesquisadores sérios, sem nenhuma questão ética importante envolvida. Muitos deles foram desenvolvidos na Europa, na região do Mediterrâneo, na qual existe uma tradição de um uso durante as refeições de uma pequena quantidade, muito limitado, e onde as pessoas têm uma vida mais saudável, uma vida com menos fatores de estresse e onde provavelmente a chance de usar o álcool como uma maneira de lidar com aquele estresse é menor. Então, existem vários confundidores que merecem ainda um maior objeto de estudo. Existe essa importância grande da indústria de bebidas, que é uma indústria poderosíssima no mundo inteiro, e que o fato de que as bebidas alcoólicas continuam a ser continua sendo permitida a sua propaganda direta ou indireta é um grande problema também, porque passa-se o tempo todo a mensagem que usando o álcool a pessoa vai ficar bem, ela vai ficar alegre, ela vai comemorar e que a vida fica muito mais bonita, digamos, sob a ótica embriagada do que no dia a dia. E uma coisa que a gente percebeu agora durante a pandemia, que também é bastante preocupante, foram as lives acompanhadas de álcool. Então, grandes promoções para as pessoas beberem, e aí fica uma mensagem dúbia, porque, já que eu estou em casa, eu não vou guiar, então eu posso me embebedar quanto eu quiser. E as pessoas não percebem o quanto isto pode vir a ter consequências, porque, como eu disse, o álcool, o organismo vai tentando se livrar do álcool, fazendo algumas mudanças para que essa droga cause menos efeito.
e aí a pessoa começa a beber mais para conseguir aquele efeito inicial. Com isso, ela vai escalando o seu uso de álcool. Excelente. Eu vou ler aqui algumas perguntas. Tem da Anne. Ela diz assim: professora, os números de casos de dependência em maconha têm aumentado nos últimos anos? A senhora conhece a intervenção específica para esses casos? Ou conhece uma intervenção para esses casos? Então, a questão das drogas ilegais, ela é complicada da gente ter informações fidedignas, porque muitas vezes, mesmo que o pesquisador que está fazendo a avaliação garanta o sigilo e tal, muitas vezes as pessoas não dizem exatamente quando e quanto elas usam dessas drogas ilícitas. Aparentemente, existem alguns estudos mais recentes mostrando que teve uma revisão recente que eu vi falando sobre a questão de dependência de maconha, que alguns autores acreditam que, de fato, ela exista, mas ainda faltam muitos estudos para se ter algo mais conclusivo. E também o que parece é que, se a gente comparar, por exemplo, com o cigarro de tabaco, em geral, as pessoas que usam maconha usam numa frequência menor do que quem fuma cigarro de tabaco. Então, dificilmente alguém fuma 10 baseados num dia da mesma maneira que alguém fuma 20 cigarros. Então, uma das coisas que na literatura se discute é quando se compara o efeito cancerígeno ou outros efeitos do cigarro de maconha em relação ao cigarro de tabaco, é o fato de que o padrão de consumo é diferente. Um dos problemas que a gente sabe que a maconha pode causar, principalmente para jovens, é a síndrome motivacional. Então, ela passa a se desligar um pouco do mundo e ela pode ter um pouco dessa desmotivação em relação a outras coisas, mas eu acho que ainda é um campo que precisa de mais estudos. A professora Helena Maria Calil escreveu: parabéns, Malu. Você poderia mencionar alguns dos serviços atuais que ajudam aqueles que com a pandemia estão bebendo mais? Então, existem vários serviços que estão oferecendo intervenções online, alguns ligados à Faculdade de Medicina da USP, o Instituto de Psiquiatria, alguns ligados à própria Unifesp, e existem algumas intervenções comunitárias, por exemplo, como feita pela equipe da professora Ana Regina Noto. Nós temos também, em parceria com a AFIP, que é a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, que apoia o nosso Departamento de Psicobiologia, um projeto de atendimento para funcionários daquela entidade feito por atendimento online. Então, nós estamos desenvolvendo alguns modelos de atendimento e existem diversos serviços disponíveis. Eu não teria, no momento, o endereço para disponibilizar isso, mas depois a gente pode colocar lá na página do IAEC, para a qual convido que vocês conheçam a nossa homepage lá, e onde nós estamos postando os links para os diversos webinários que nós estamos fazendo e também alguns materiais disponibilizados pelos nossos palestrantes. Malu, há vários estudos mostrando que a intervenção breve tem um bom resultado para álcool. E para outras drogas? Até eu aproveito a pergunta da Anne, que ela pergunta se há uma intervenção específica para maconha, por exemplo. A intervenção breve, ela funciona ou ela tem uma efetividade para dependentes ou para um usuário de maconha, cocaína? Como é que os estudos mostram isso? Tem sim. Nós realizamos um estudo em parceria com diversos países, associando o ASSIST, que é um instrumento de triagem para o uso de várias drogas, álcool, tabaco e outras substâncias, com uma intervenção breve. E nesse estudo nós mostramos, tanto aqui
quanto no México e em outros países, que a intervenção breve foi efetiva na redução de problemas associados ao uso de maconha, de cocaína, de metanfetamina. Então, por exemplo, metanfetamina era mais comum na Índia. Nós tínhamos aqui poucas pessoas com esse tipo de problema. Então, isso variava um pouco de acordo com a droga que era mais usada em cada um dos países, mas nós observamos, sim, um efeito importante. Uma das coisas básicas na intervenção breve é que ela é feita de uma maneira adequada para o perfil do paciente. Então, nós usamos a intervenção breve com um tipo de abordagem para um paciente jovem, outro tipo para um paciente mais idoso, porque o menu de opções, o tipo de proposta que você vai fazer é diferente para um jovem que usa maconha ou para um idoso que começou a beber muito depois que se aposentou e não tinha o que fazer. Então, no nosso material de treinamento, a gente fez questão de ter diferentes vídeos com diferentes perfis mostrando isso. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube. Então, se vocês colocarem no YouTube, supera alcoolismo, supera anfetaminas e cocaína, supera maconha, vocês vão ver exemplos de como é feita essa intervenção breve. Os exemplos que lá constam foram feitos por atores, mas foram baseados em casos reais que foram atendidos. Então, nós selecionamos alguns casos exemplares e desenvolvemos esses vídeos, mas eles demonstram bem como você pode abordar e qual o tipo de resultado que é feito. Os vídeos também do Fé na Prevenção, de como líderes religiosos e comunitários podem fazer essa conversa, essa intervenção breve, também estão disponibilizados no YouTube. Nós já temos alguns dados sobre tabagismo na pandemia. Eu fico pensando o seguinte: uma pessoa trabalhava no escritório, para fumar ela tinha que descer o elevador, ir para a rua ou para o fumódromo. E agora com o trabalho remoto, aparentemente fica mais fácil acender o cigarro na varanda da casa. Temos alguns dados já científicos a respeito disso? Eu, particularmente, não tenho de cabeça aqui alguns dados, mas tem alguns dados feitos pela Fiocruz. A Fiocruz fez uma pesquisa agora, durante o período da pandemia, mostrando que houve consumo aumentado de álcool, por exemplo. Então, isso foi observado, mas ele foi diferente dependendo do perfil das pessoas e da faixa etária. Então, por exemplo, idosos não beberam tanto, mas pessoas mais jovens beberam mais. Pode ser tanto pela dificuldade de acesso, que provavelmente os idosos bebiam mais quando saíam com os amigos, desculpa, e talvez eles ficaram com o confinamento um pouco mais rígido do que os jovens, ou não tinham tanta facilidade para comprar pela internet, mas foi observado isso, que entre idosos houve uma redução de consumo, mas entre pessoas mais jovens, principalmente na faixa dos 20 aos 40 anos, houve aumento importante de consumo de álcool. Nós conseguimos de 10 anos do Supera. Como é que você vê que a gente pudesse ajudar as pessoas online? Porque, assim, a gente tem que se adaptar muito rapidamente a uma situação absolutamente nova, né? Para quem dá aula, por exemplo, dar aula de forma remota é uma coisa muito desafiadora. A gente olha para o slide simplesmente não tem feedback nenhum. Tem estudos mostrando comparação de terapia presencial e online. A gente já tem algum dado a respeito disso? Sim, existem alguns estudos comparando, mostrando que não se perde muito em termos de efetividade, mas a questão da adesão é um dos principais problemas, porque algumas pessoas ainda têm uma certa resistência
para fazer isso. Então, atualmente, um dos desafios é tentar fazer com que as pessoas aceitem mais isso e não se sintam constrangidas ou preocupadas com, por exemplo, a questão do sigilo. Porque vamos imaginar que nós estivéssemos aqui agora fazendo uma terapia. Quem me garante que você não está gravando aquilo que eu estou fazendo? Então, se eu for uma pessoa preocupada com o que eu estou dizendo ou falando e eu não tiver uma confiança tão grande no profissional, esse tipo de questão pode vir à tona. No entanto, o que a gente percebe é que, se for feito um bom rapport, um bom vínculo do profissional e o paciente sentir confiança e sentir segurança naquilo que está sendo feito, ele consegue ter uma boa adesão. Tem alguns estudos agora que estão tentando ver o quanto que ter o vídeo é algo que ajuda mais do que se for só por áudio. E aí tem as limitações tecnológicas, que algumas pessoas não têm, às vezes, acesso a um bom sistema de vídeo, outras têm problemas financeiros em relação a isso, que a velocidade da banda da internet não permite ou tem uma limitação. Então, tem várias questões tecnológicas a serem desenvolvidas, mas também a maneira como as pessoas vão se comportar e como os terapeutas vão ter essa empatia e essa capacidade de tentar o olho no olho, mesmo que virtual. Temos a pergunta da Elaine Campelo de Magalhães. Ela diz assim: poderiam falar sobre os riscos relacionados com o uso de álcool por quem utiliza algum medicamento psicotrópico, principalmente a fluoxetina, que é amplamente dispensada no âmbito do SUS? Bem, eu acho que você até poderia falar mais propriamente isso, que acho que como psiquiatra que acompanha, eu passo a bola para você, Zé. Essa é sua. Na verdade, assim, né, interação medicamentosa é um problema muito sério e as pessoas não levam muito em conta isso. Muitos profissionais não alertam pacientes desses riscos de possíveis interações, então sempre é um momento delicado. Obviamente que nessa fase de... Olha, para vocês terem uma ideia, eu posso prescrever atualmente, quando não havia pandemia, a gente prescrevia no máximo para 3 meses de tratamento. Hoje, você pode chegar na farmácia e dobrar a receita para 6 meses. Ou seja, a pessoa fica sem assistência de um profissional durante 6 meses. Isso é uma questão muito séria. Mesmo assim, não tem assistência nenhuma, né? Quem faz no SUS não tem nem condições de ter um encontro virtual. Então, a recomendação é: estou usando alguma medicação, não bebe para evitar interações. E muitas delas são muito perigosas, muito prejudiciais. Eu acho que vale destacar que, principalmente se forem drogas depressoras do sistema nervoso central, como são os benzodiazepínicos, que muito comumente são consumidos, às vezes, junto com álcool, você está mais do que somando efeitos. Existe uma potenciação, é um efeito maior até do que simplesmente se você somar o efeito de um e de outro, né? Então, acho que é bastante importante que se tente evitar essas interações medicamentosas. Muito bem. Malu, qual a sua opinião sobre o que a gente tem visto nessa pandemia principalmente nos últimos 2 meses? A gente tem uma impressão de que o cansaço do isolamento social venceu o medo. E com isso as consequências muito sérias, inclusive a gente tem visto, como você bem falou na sua aula, pessoas vão para o bar e usam uma quantidade grande porque vão embora logo depois e às vezes o efeito é muito mais prejudicial. Como que a gente mostra para as pessoas
está em plena pandemia e talvez com uma segunda onda chegando, se é que a primeira acabou. Eu acho que desenvolver resiliência é uma coisa muito importante. E nesse momento, existem algumas técnicas que podem nos ajudar. Eu lembrei agora da nossa colega querida, professora Ana Regina Noto, que está desenvolvendo programas de tratamentos comunitários, programas de mindfulness, que podem ajudar as pessoas a tentar lidar melhor com os problemas. Então, acho que nós precisamos fazer uma promoção do bem-estar de outras formas, que não usando as bebidas alcoólicas para tentar lidar com isso, e fazer com que uma coisa importante que nós percebemos no programa de atendimento aos profissionais, por exemplo, da FIP, que estavam com dificuldades, procuraram esse serviço de atendimento psicológico, foi o fato de lidar muito com essa angústia, esse medo de morrer ou de perder pessoas próximas, e também com a questão de se contaminar, ser um agente de contaminação para outras pessoas. Então, acho que à medida que as pessoas tiverem mais consciência de que elas estão tomando todos os cuidados adequados e que elas se encontrem também dentro da sua rotina, eu acho que isso é importante, manter uma rotina saudável, porque uma das coisas que não colabora para o nosso bem-estar mental é o fato de ter uma rotina muito desregrada. Então, no início da pandemia, principalmente, as pessoas iam deitar de madrugada, trocavam o dia pela noite. Isso não é algo saudável para o nosso organismo. Então, acho que é importante manter o ritmo, acordar e se vestir, se arrumar como se você fosse trabalhar fora. Tudo bem que você pode usar uma roupa um pouco mais confortável, você não precisa pôr terno e gravata, mas também não ficar de pijama o dia inteiro. Esse tipo de coisa vai dando depressão, a pessoa vai se sentindo meio que doente, porque a gente tem um condicionamento que, quando a gente fica de pijama em casa, ou é um domingo, ou é porque a gente estava doente. Então, isso cria uma dificuldade da pessoa se organizar. Então, acho que manter uma alimentação saudável, manter algum tipo de lazer possível, manter exercício físico, isso tudo ajuda a não precisar procurar no álcool ou em outras drogas uma forma de alívio da tensão, e vai nos ajudar a manter a saúde mental durante esse período de pandemia, ou a tentar chegar a uma para quem não tinha. A Luísa Zapata Esquerdo pergunta: existe uma relação entre o isolamento social com o aumento de casos de depressão e ansiedade e, consequentemente, o aumento do uso de álcool nos tempos atuais? Existe, se me permitir emendar uma questão nessa de Luísa, que eu acho que vai mais ou menos nessa direção. A gente bem sabe que a pandemia tem afetado os estratos sociais de forma diversa, né? Então, assim, a periferia, nesse momento, está sendo muito mais afetada do que os bairros de classe média, classe alta, né? Em relação ao álcool ou às drogas diversas, como isso se daria? Também isto afeta de que modo, né? Então, na pergunta da Luísa, é uma pergunta que nos situa, que nos localiza dentro de um status social mais ou menos preciso. Nós que podemos trabalhar em casa, enfim, né? Fora, enfim, nesse outro extrato que está sendo afetado de uma outra maneira, como, enfim, os índices percentuais, não sei se você teria dados assim ou uma observação de um outro caráter mais geral para fazer. Então, esse estudo que foi realizado pelo pessoal da Fiocruz, em parceria com outros institutos, que eu não me lembro agora exatamente o nome, ele foi feito com uma amostra representativa da população brasileira, e ele viu que
entre as pessoas que aumentaram o consumo de álcool, a principal razão associada pelas pessoas a esse aumento de consumo foi para lidar com depressão e ansiedade. Então, esse acho que é um outro enfoque muito importante. Nós precisamos ter ações de prevenção e de detecção precoce de casos de pessoas com transtornos mentais, e nós precisamos desestigmatizar os transtornos mentais. As pessoas não têm nenhum preconceito em irem procurar um dermatologista ou um ortopedista, mas elas têm um enorme preconceito em procurarem ajuda para transtornos da saúde mental. Porque eu acho que isso vem de uma visão antiga, que havia uma dicotomia entre cérebro e corpo, mente e corpo, na qual era considerado quase que uma doença sobrenatural, era como se antigamente talvez acreditassem que fossem possessões por espíritos ou coisas assim, e as pessoas ditas loucas, elas eram estigmatizadas e elas eram colocadas à parte da sociedade. E esse ranço histórico ainda permeia os dias de hoje. Então, se você sugere muitas vezes para alguma pessoa que procure um psicólogo, um psiquiatra, ela fala, não, mas eu não sou louco, como se você estivesse ofendendo a pessoa. Se você tiver uma micose na mão e falar, procura um dermatologista, você não vai se ofender. Mas existe, então, este preconceito que a gente precisa lidar. Agora, a questão das classes sociais, eu acho que aí tem duas coisas importantes. Primeiro, nas classes sociais mais baixas, existe uma restrição do espaço de lazer que muitas vezes ele é delimitado ao bar da esquina. Não existe muita opção, as pessoas não têm dinheiro para ir ao teatro, ao cinema, viajar, e muitas vezes o lazer na periferia acaba se limitando ou ao futebol ou a beber com os amigos. E tem também uma outra questão importante que, devido ao fato das pessoas terem muitas vezes uma restrição econômica importante e você ter muitas pessoas coabitando no mesmo local 24 horas por dia, isso cria um efeito de estresse muito grande. Porque, veja, tem um estudo mostrando que houve um aumento de separações nesse período de pandemia. Porque nós tínhamos um hábito que, durante o dia, nós estávamos no trabalho e convivíamos com os nossos parceiros aos finais de semana e à noite, eventualmente, no horário de almoço. A partir do momento que nós começamos a conviver 24 horas por dia com aquela pessoa durante um período prolongado, muito provavelmente a maioria de nós que mora com algum familiar, seja companheiro, filho, avô, pai, mãe, nunca teve uma época de uma convivência tão frequente e tão próxima. E, obviamente, isso desgasta as relações e traz à tona uma série de problemas que muitas vezes foram varridos para debaixo do tapete durante décadas de nossas vidas. E na periferia, isso acaba sendo agravado pelo espaço físico mais limitado. Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de ter um espaço onde elas possam estar sozinhas por algum momento. Quando nós fizemos essa intervenção junto a alguns profissionais, uma das pessoas queria ser atendida falando de uma estação do metrô. E o profissional falou, não é muito legal você falar mesmo, espera chegar na tua casa, fica num canto sossegado. Ele falou, não tem um canto sossegado na minha casa. Eu moro num local onde todas as pessoas estão convivendo ali, eu não posso falar ali porque eu não tenho essa privacidade. Então, eu acho que nós temos aqui um problema social importantíssimo e o fato de que essas pessoas também, muitas vezes, têm menos acesso à educação, à cultura e acabam com isso, muitas vezes, estando à mercê de terem um meio mais preconceituoso em relação a cuidar da saúde mental. Então, acho que isso tudo são
fatores de vulnerabilidade, o estresse, sem dúvida, o fato de você ter que entrar num transporte coletivo e se expor sabendo que você está ali aumentando o seu risco é um outro fator. As pessoas que não podem fazer home office, que têm que trabalhar, seja por questões de que são profissionais de saúde e não tem como se livrar disso nesse momento, não tem como fazer isso à distância, seja porque não tem nenhum tipo de suporte, sem isso não tem condição de sobrevivência. Então, acho que somam-se muitos estresses, muitos fatores que vão contribuir para agravar os problemas de saúde mental. Isso para nem falar de política, que é melhor a gente nem comentar. Quer perguntar alguma coisa, Ivo? Mas não me furtando um pouco de falar sobre isso, acho que uma outra questão importante é a ambivalência de mensagens. Quer dizer, quando a gente tem uma mensagem da ciência dizendo que tem que tomar cuidado e uma mensagem de políticos dizendo que o que importa é economia e vamos abrir tudo, as pessoas também se estressam por isso, por esse conflito. O que eu vou seguir? Eu vou garantir a minha sobrevivência econômica ou eu vou cuidar da minha saúde? O que é melhor? É eu morrer pobre ou não morrer? Quer dizer, é complicado. De fato. Enfim, haveria muitas questões, a gente está um pouquinho avançado da hora, mas José Carlos, mais alguma? Eu queria saber a opinião da Maria Lúcia sobre essa avalanche que a gente está tendo de pesquisas online. Qual que é a validade real dessas pesquisas? Então, eu acho que... Desculpa. Em termos de fornecimento de dados fidedignos. Então, o grande problema das pesquisas online é que a gente não tem controle sobre os algoritmos do sistema. Por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa divulgando por meio do Facebook ou do Instagram ou de um determinado site, principalmente se a gente pensar nas redes sociais, nós não sabemos quais estão sendo os filtros que aquela rede social está usando naquele momento, e isso impede que a gente tenha algo que é muito importante na pesquisa, que é você ter a capacidade de reprodutibilidade do estudo. Então, existe um viés que foge do controle dos pesquisadores ao fazer isso. Por outro lado, ter algum tipo de dado, mesmo que com viés, se interpretado, tendo em mente a existência desses vieses, eu acho que é importante e se não for generalizável, pelo menos para aquela parte da população que respondeu, esse dado eu acho que é relativamente confiável. Uma das coisas que normalmente se faz, tanto em pesquisa feita por questionário presencial, como principalmente em pesquisa online, muitas vezes é introduzir algumas questões que permitem a gente ponderar qual é a porcentagem das pessoas que estão meio que respondendo qualquer coisa, que pode ser, às vezes, você repetir uma mesma pergunta em duas partes do questionário e ver se existe uma congruência na resposta, ou colocar, por exemplo, no caso de drogas, uma droga fictícia e perguntar se a pessoa já usou aquela droga. Então, eu poderia colocar lá, você já usou galdorolina na sua vida, algo que não existe? E se a pessoa está respondendo sem atenção ou para, às vezes, querendo barbarizar, falar que já usou tudo, ela pode marcar. Então, existem alguns desses truques metodológicos, digamos assim, ou ferramentas metodológicas que a gente pode usar para ponderar. Mas é importante saber que, muito provavelmente, essas pesquisas se limitam de alguma maneira, se não for feito algo muito adequado, a margem de erro delas pode ser um pouco maior.
mas, em geral, a gente vê que, mesmo, por exemplo, as pesquisas eleitorais que foram feitas recentemente, elas têm um certo grau de erro, mas elas conseguiram apontar mais ou menos o que aconteceu. Então, eu acho que dá para ter uma certa credibilidade com crítica. Podemos fazer uma última pergunta? Tem aqui a pergunta da Patrícia de Almeida. Ela fala assim: como podemos agir? Como podemos agir com os adolescentes que estão vendo os pais em casa fazendo uso de álcool e tabaco em maior quantidade em decorrência do confinamento pela pandemia? Eu acho que aí vale a pena pensar em alertar os pais, porque nós sabemos que os nossos filhos muitas vezes se espelham nos nossos comportamentos, e não só os pais, mas a própria televisão. Uma coisa que eu sempre menciono nas minhas aulas de álcool com os alunos da medicina é que, se você ligar uma novela, uma série qualquer, é muito frequente você ver a seguinte situação: alguém chega nervoso em casa, vai diretamente para um bar onde tem um gelo que nunca está derretido, coloca o gelo no copo, bebe um uísque, respira e tem uma sensação de alívio. Então, mesmo sem palavras, esta imagem passa a mensagem. Bem, se você está nervoso, chega em casa, toma o seu whisky ou a bebida que você queira, e você vai ficar aliviado dos seus sintomas, você vai ficar bem. Então, eu acho que é esse tipo de mensagem que, para lidar com o estresse, então, vou beber quanto eu quiser. Então, acho que isso é muito importante, que os pais tenham essa clareza de mostrar como lidar com situações, quais são os limites, e que isso tem que ser cuidado para não virar um problema maior. Excelente. Eu não sei até qual é o tempo que a gente vai, Ivan. Acho que está chegando ao final. Eu acho que sim, já estamos aproximando do nosso teto. Há muitos elogios pela palestra, pela aula, que a gente acompanha aqui nas perguntas. De fato, o tema é absolutamente importante e essencial nesse momento. As questões são inúmeras, dá vontade de explorá-la muito mais, né? Mas, enfim, aqui também alguém já colocou, não sei se isto entrou, talvez não tenha entrado para toda a nossa audiência, os links a que você havia se referido, mas como o Maria Lúcia disse, vamos colocar no site do IAC, né? E a partir dali, enfim, imagino que outras dúvidas possam ser tiradas a partir do Supera, por exemplo, né? Enfim, José Carlos, mais uma última questão teria? Eu queria agradecer muito, dizer que é um orgulho para a psicobiologia ter uma pessoa como a Maria Lúcia, que a gente chama de Malu, e assim, o número de elogios que a gente vê aqui é realmente o que traduz essa maravilha de aula que a gente teve e essa discussão, né, de debate e tudo mais. Eu fiquei muito feliz e agradecido a vocês, tanto a Iva quanto a Maria Lúcia, de estar podendo participar desse momento importante. Eu é que agradeço a sua colaboração aqui, a sua intervenção, a sua mediação, que foi ótima, e eu sou um produto da psicobiologia, não só eu tento dar a minha contribuição no melhor possível, mas a minha formação toda foi ali dentro, foi ali que eu aprendi a fazer ciência, e ciência com um olhar aberto, abrangente, o que hoje a gente chama de translacional, que é olhar desde a base biológica até os aspectos sociais. Não dá para a gente dissociar isso e não dá para ter um olhar limitado para uma questão tão complexa. Então, eu agradeço a vocês todos que ficaram até agora, nesse final de dia, e os convido também para continuar acompanhando os nossos webinários do IAEC,
e a consultar também a nossa homepage, na qual nós estamos postando os links das apresentações anteriores, que estão disponíveis também no YouTube, e participar desse nosso bate-papo, que é sempre muito interessante com a participação de vocês. Muito obrigada. José Carlos, muito obrigado por ter estado hoje conosco. Maria Lúcia, muitíssimo obrigado pela aula que nos deu. E eu convido a todos para a próxima semana um webinário com o cineasta Hugo Giorgetti, que vai tratar do tema ética na pandemia, com um enfoque da questão ética na atividade cinematográfica. Uma boa noite a todos e todas, e até a próxima quarta-feira. Até quarta. Até quarta.